www.sacramento.com. Bom dia, Igreja de Jesus, Igreja abençoada, os santos de Deus, aqueles que têm prazer em estar na casa do Senhor, que saem de suas casas com uma única intenção: louvar e bendizer o Senhor e aprender da sua santa palavra. Louvado e engrandecido seja Deus por cada um de nós que está aqui para reverenciar o Senhor da glória, aquele que tem o governo, o poder, o mantenedor do universo. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Então aplauda ao Senhor nosso Deus, que é digno de honra, glória e louvor. Nem você e nem eu estamos vendo Ele aqui, mas nós sabemos que Ele está no nosso meio. Ele é presente e Ele recebe o teu louvor de gratidão. Ele recebe a tua alegria em estar em comunhão. Ele sabe que você glorifica o nome dEle. Ele sabe que você tem prazer em tudo isso, porque o que será da nossa vida sem sentir a presença do Senhor e não ter a comunhão? É algo muito vazio, mas o nosso Deus cuida até mesmo desse detalhe. Amém? Amém. O tema do nosso culto hoje é uma vida mais profunda na fé. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é ter uma vida profunda na fé. Porque nós não precisamos de muito barulho, não é mesmo? De muitos mistérios ao nosso redor, porque Deus se revela a nós na simplicidade. Deus se revela a nós na sua palavra. Eis aí a palavra do Senhor. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então Ele está em nós. Então nós não precisamos de muitos movimentos para sentir Deus. Apenas nós sabemos que Ele está conosco. E isso nos basta. Amém? Amém? Provérbios 2:7 diz assim: Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Vamos ler todo mundo junto? Vamos. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Em outra tradução, está assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Estamos na tua presença com reverência santa, aguardando, ó Deus, ouvir a tua voz e sentir a tua presença. E ainda que não venhamos a ver a sua pessoa, pela fé, como diz a tua palavra, o meu justo viverá por fé. Por isso nós sabemos que tu estás aqui. Ensina-nos, dai-nos a direção, Pai, para que possamos alcançar corações sábios, Senhor, e agir corretamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das condições necessárias para uma navegação, vamos entender bem esse versículo. Então, uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente
profunda. Se a água for muito rasa, corre-se o risco de encalhar e danificar o fundo do barco. Isso é algo básico que todos nós sabemos. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer cristão. Para qualquer cristão. Então nós, os filhos de Deus, não devemos ter uma vida espiritual superficial. Não é bom para nós. E como você pode desenvolver? Como você pode desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor? Aquele que protege da superficialidade da vida. Em Provérbios 2, de 1 a 9, vamos entender o que o Senhor fala para a igreja dele. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Porquanto é o Senhor que concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Então, se nós pedirmos, da boca do Senhor vem inteligência e sabedoria aos nossos corações. Ele reserva plena sabedoria para o justo, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Então não desista de viver em integridade. Não desista disso. Não crie nenhum tipo de vingança no teu coração, mas prefira andar em integridade. Pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo e agir com retidão. Amém? Então aqui nós encontramos 4 precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Primeiro, sature sua vida com a palavra de Deus. Sature a sua vida com a palavra de Deus, porque em 2 Timóteo 3,16, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Sature a sua vida com a palavra de Deus. Responda à palavra de Deus. Conheça por inteiro. Tenha fé na inspiração divina das Escrituras. Nós, o povo de Deus, temos que ir avante. Isso aqui é uma maratona. Não é uma vidinha simples, não, é uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Se você duvida da inspiração, duvidará de versículo após versículo, e a Bíblia não terá confiabilidade para você. Não terá. Se você duvida dos versículos, se você age de forma diferente ao que
os versículos dizem que é a palavra de Deus, então você não vai ter nada de Deus na tua vida. Se a palavra não for o teu escudo. 2. Deseja a palavra de Deus. Provérbio 2:2 diz assim: com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração. Esteja aberto para o que Deus está lhe dizendo e comece a desejar o que Ele tem para você. Amados, nossa igreja, ela caminha, mas nós temos que amadurecer na palavra. Nós temos que entender que o Verbo se fez carne, Ele esteve na terra, Ele andou entre nós e hoje Ele está em nós. Então nós temos que amadurecer nesse sentido, não aguardando a profecia do irmãozinho que eis que falo, eis que digo, porque eis que falo, eis que digo está aqui. Nós somos blindados pelo Espírito Santo. Imagine um corpo todo tatuado. Você pode estar tatuado todinho com mensagens mundanas, mas nós temos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração totalmente tatuado pela palavra do Senhor. E é isso que nos garante andar com Deus, estar com Deus. Num momento de dificuldade, num momento às vezes você está prestes a acontecer algo ruim com você, nossa, Deus vai lá e te livra. Todos nós já tivemos essa experiência. Então, por que duvidar? Então, por que deixar a palavra de lado? Então, por que deixar a preguiça tomar conta? Então, desejamos estar maduros, de pé, fortalecido. A palavra, você e nem eu podemos ver, mas ela sabe aquelas, quando você passa na pista à noite, parece que tem um monte de luzinha que separa a pista, não é? Aqueles amarelinhos, como? Ele diz que é olho de gato, eu não sei. Então, aquilo à noite dá a impressão que tem luzes, não é? Pela estrada, separando quem vem no sentido contrário. Amados do Senhor, a nossa vida é exatamente assim no meio da escuridão. Você anda e você é um refletor, é um olho de gato, não é? Andando e você passa e alguém vai enxergar através de você. Alguém vai falar: opa, tem uma salvação aqui para mim. Alguém passou por você e viu aquela luz em todo o seu caminho. Então deseja a palavra de Deus, faça da leitura da palavra de Deus um hábito diário, faça dela uma prioridade, se é que você me entende. As pessoas fazem o que querem, nós fazemos o que nós queremos fazer. Todos nós fazemos escolhas, e quando não separamos tempo, para Deus em nosso dia, o relacionamento mais importante da nossa vida, quando nós não separamos, e para lermos a palavra de Deus para nós, provavelmente não estamos fazendo as melhores escolhas. E aquele dia passa e é impossível você resgatá-lo. E enquanto o Espírito da Graça estiver na terra, você ainda tem tempo de fazer isso. Aleluia. Escolha fazer aquilo que é importante. Olha, uma coisa é urgente, outra coisa é importante.
Escolha fazer aquilo que é importante e não somente aquilo que é urgente. O que é importante para nós é Deus. A urgência, Deus cuidará. Ele diz: buscai o meu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Ué. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais irá se apaixonar pela palavra de Deus e procurar viver de acordo com ela. Quando você vai cometer algo, sabe, nós temos que aprender a ouvir mais, falar menos. Ouvir mais, falar menos. O falar desenfreado provoca ira, provoca perturbação, provoca desentendimento. Então a palavra de Deus nos ensina isso, a priorizar o que é importante. Você pode ouvir uma má notícia, mas a palavra de Deus diz que o justo, ele ouve a má notícia, porém, ele não teme. E hoje, nos nossos dias, é temor por todos os lados. Como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse no comando, no controle, no domínio da situação. Então, qual Deus que vocês andam confessando com a boca? Jesus é o Senhor. E aí chegou a má notícia. Jesus passa a não ser o Senhor. Não, passa a não ser. Porque a preocupação tomou conta do teu coração. E você esqueceu o que está escrito na Bíblia. E você não conseguiu descansar no Senhor. Porque Ele é prioridade. Ele é importante. E essas coisas urgentes do nosso dia a dia, Ele vai colocar tudo no lugar. Porque Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu absolutamente controle de nada. Ele não perdeu o controle da nossa saúde, do nosso corpo físico, do nosso dia a dia, do pagar as contas, do emprego. Ele não perdeu o controle de nada disso. Porém, isso é urgente? É. Mas o importante, aquele que dá jeito em todas as coisas. Então nós temos que nos virar para Ele e falar: ser propício a mim, Senhor, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim. Ele não rejeita aquele que anda na palavra e faz da palavra o seu escudo. Ele não rejeita a oração do justo. Amém? Escolha fazer aquilo que é importante na sua vida. E quando você escolher o que é importante, quando as outras coisas vierem para o seu bel prazer, já não terá tanta importância assim para você. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais irá se apaixonar pela palavra de Deus. 3. Desenvolva uma vida de oração. Provérbio 2:3 diz assim: e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados. Então quer dizer que você tem que ser insistente quando pedir essas coisas a Deus. Porque nós vivemos em um corpo, trapo de imundície, corpo de humilhação, que toda hora está retrocedendo, toda hora deixa sua confiança de lado. Então por isso que nós temos que bradar por inteligência e discernimento, até que você veja a glória de Deus na sua vida, porque o mal não prevalecerá contra a vida daqueles que bradam ali aos pés do Senhor.
A oração é o meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É um momento no qual Ele pode falar ao seu coração. Não adianta você ficar procurando aqui, ali, acolá. É aqui. É aqui. Estar congregando na sua igreja local é uma bênção para nossas vidas. É uma bênção, meus irmãos. O nosso Deus, Ele está no meio da comunhão. A comunhão é santa e há poder entre nós. Esse texto de Provérbio 2:3 nos desafia a clamar por inteligência e entendimento, e como parte do seu momento de oração a cada dia. É a cada dia. Louve a Deus por tudo que Ele é, o Criador e mantenedor da igreja e mantenedor de todo o universo. Ele mantém a igreja, Ele mantém o universo. Ninguém pode conhecer Jesus fora da igreja. Ninguém. Ele é o mantenedor, Ele é o cabeça, é a pessoa que está aqui dirigindo os nossos passos, conduzindo a nossa vida e os nossos corações. Ele é o Senhor, é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, é o centro. Nós aqui não somos nada, irmãos, nada. Hoje nós estamos vivos e amanhã vem um sopro, acabou. Então prefira fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é em primeiro lugar. É o reino, é uma ordem divina. É o reino em primeiro lugar. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é o cabeça. Nós cantamos aqui: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. É o Senhor, nosso Deus, que cuida de quando nós estamos dormindo, que cuida da nossa madrugada, que cuida dos nossos pensamentos, que nos dá instruções enquanto dormimos. Sejamos dependentes dEle. Não é pensando, não, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Tu tem nada. Tudo que você tem foi dado por Ele. E para Ele são todas as coisas. Enquanto você ficar prevaricando nesses deveres, você nunca verá Jesus na tua vida. Vai viver de misericórdia, vai viver de migalhas. Não tem aquela passagem que diz aquela mulher: Senhor, Ele, olha, não é bom tirar o pão dos filhos. Aí ela disse: não. Mas, e dá aos cachorrinhos? Aí ela disse: porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Mas a palavra diz que Ele colocou uma mesa farta para você e para mim, na presença dos nossos adversários. Então a mesa está posta, a mesa está cheia, e não são migalhas que você tem que viver. Você tem que viver do poder de Deus. O poder de Deus que excede a inteligência dos sábios, que enlouquece aqueles que são sábios. Para isso, temos que viver na palavra. É a palavra. É a palavra. A palavra é a tua vida. Então louvemos a Deus por tudo que Ele é, o Criador e mantenedor de todo o universo. Ele está interessado em cada membro de sua igreja. Ele está interessado em cada membro da sua família, da minha família. Olha,
Amém. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Aleluia, Jesus. Salmo 150, de 1 a 6 diz assim: aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o glancor dos símbolos, louvai-o altissonantes trombetas, que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor, aleluia. Sabe por quê? Enquanto você louva, enquanto você se alegra, mesmo na situação mais precária que você estiver, Mateus 10:30 diz assim: e quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Então todos os cabelinhos que nós temos, por mais que caiam quando você lave, todos eles estão contados. Então, se na multidões de cabelo estão contados diante de Deus, Ele sabe tudo, como assim Ele perdeu o controle da sua situação? De que forma? Temos que criar raízes espirituais, ter uma classe de fé, que os demônios corram da tua presença. Assim como eles disseram: conheço Paulo e sei quem é Jesus. Eles nem se aproximavam de Paulo nem de Jesus. Queiram e ser desta forma. Nós não estamos aqui para viver um evangelho superficial. Nós estamos aqui para entrar na profundeza de Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. Olha, prestem atenção, lembrem-se quem era vocês, porque eu lembro todo instante quem eu era. E quando isso me foge à memória, eu trago rapidamente, porque eu quero diminuir na presença de Deus. Então queiram isso, por favor, em nome de Jesus. Nós aqui estamos trabalhando, aprendendo a palavra para ter uma vida no Senhor. E não é uma vida assim, graça e paz. Estou em perfeita vitória. Tem nada de vitória. Tem uma vida desgraçada. Estou falando de espiritual, não estou falando de financeiro, estou falando de uma vida espiritual com Deus, desgraçada, sem comunhão, sem ouvir a voz de Deus. Deixam de participar dos cultos da tua igreja local para viver uma vida de televisãozinha, internet, e a sua vida com Deus fica como, meu irmão? Sabe, antigamente, nós íamos para a igreja com todo o fervor da nossa alma. A gente entrava pelos portões da igreja, já chorando, emocionado, por estar indo para a igreja cultuar a Deus. Imagina você, que muitos lá fora não podem cultuar Jesus. Nós temos plena liberdade. O que nós fazemos com essa liberdade? Perdemos tempo com as coisas desse mundo, sabendo que tudo é dele e para ele, e que é ele quem nos proporciona ter uma vida reta, de sinceridade, purificar os vossos pensamentos. Isso é dignidade, é sinceridade, é ter uma vida compromissada com o seu Senhor, o dono da sua vida. Tema Ele, porque hoje, nesse momento, Ele está aqui e a presença dEle está no nosso meio, e nós temos que temer
essa pessoa é a melhor pessoa, é a pessoa que tem um governo nas mãos, é a pessoa que tira a vida, que dá vida, que mata e que faz viver. Nós temos que temer o diabo. Por que você vai temer o diabo? Deus fez o diabo, foi Deus que criou o diabo. Então a quem que nós devemos temer? A Deus. Simples assim. Se você temer a Deus, o diabo não chega perto de você. Ah, eu escorreguei, eu isso, eu aquilo, a minha mente, ele joga as setas. Joga porque está faltando alguma coisa. Se o inimigo lança seta e você anda flertando com o mundo, se o inimigo lança seta é porque você anda flertando com as coisas desse mundo, cultuando outros deuses em seu coração. Você quer vida de relacionamento sincero? Você quer ver Deus agindo na tua vida? Porque só Ele pode dar, porque a palavra de Deus diz que o homem não recebe nada. Ele diz assim: o homem não recebe coisa alguma, não recebe nada, nada, é nada, se do céu não lhe for dado. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, tem uma vida de relacionamento com Ele, porque você vai ver Deus em todas as circunstâncias, meu querido. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda fará no futuro. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. É por motivo algum. Quando vier a ansiedade, aí, lança para Ele. Lança para Ele. Porque a sua ansiedade não te leva a canto algum, não acrescenta um côvado na tua vida. Então lance para Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pelo contrário, sejam todas as vossas o quê? Solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça, já crendo que recebeu. Você pediu ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor da tua vida. Ele honra a tua mocidade, amadurecimento e a tua velhice. Ele te cobre de bênçãos na tua velhice. Ele te cobre bênçãos e sobre bênçãos sobre a tua casa. É Ele que coloca guarda ao redor da tua casa para que os filhos de Caim não entrem. Eles podem até tentar, de repente ele é frustrado, porque ele não sabe de quem nós somos e de quem nós pertencemos. Confesse os seus pecados. Converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, tem dito e pensado e pelas quais está arrependido. Ele nos diz em 1 de João 1,9 assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Para quem João estava falando isso? Para algum ímpio? Ele mandou essa carta para a igreja. Então ele falou assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, porque quanto ao pecado da salvação, esse Deus já jogou no mar do esquecimento, entende? Mas nós somos falhos. Nós somos pessoas que vivemos pecando. Então, se confessarmos os nossos pecados para Ele, Ele é justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Amém? Não pense que você pode, eu sou salvo e por isso vou pecar. Então nunca foi salvo. Mas se você é salvo e se você pecou, você tem em você um espírito de arrependimento.
e você se arrepende diante de Deus e confessa o teu pecado, e Ele é justo para perdoar o teu pecado, porque afinal você é filho de Deus, e Ele é fiel para perdoar todo e qualquer pecado. Ore por sua família e por seus amigos e por vizinhos que têm necessidades físicas ou espirituais. Peça a Deus que opere no coração de alguém que você deseja que venha conhecer Jesus como Salvador. Ore pelos seus governantes, pelos seus pastores, por líderes, pela liderança da sua igreja. Orem. Orem por pastores de outras igrejas. Ore por outros líderes. Ore pela sua liderança. Ore pelos missionários e outros cristãos. Filipenses 2,4 fala a respeito disso. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses. Nós estamos aprendendo a não ser egoístas, porque nós aprendemos um evangelho outrora falando nos ensinando a ser egoístas, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Sabe o que ele fez? Ele foi na cruz do Calvário interceder por você e por mim e por você, por toda a igreja na face da terra. Ele estava na majestade dele, no trono de glória dele, e nós estávamos o quê? Debaixo de um pecado, em trevas, em escuridão, e ele foi lá e intercedeu por nós. Então, por que é que você e eu não podemos interceder por alguém? Ore também por você mesmo. Peça por orientação. Atenção para você que sai todo dia para trabalhar. Peça orientação para o dia que está à sua frente. Eu levantei, estou me arrumando, eu vou trabalhar. Espera aí. A minha vida secular começou. Então, ore para Deus te dar orientação. Peça a Deus que ajude você a fazer a vontade dEle. E peça que ofereça, sabe o quê? Oportunidade para servi-lo durante o dia. Porque Filipenses 4:6 diz: não andes ansiosos por motivo algum. Peça orientação a Deus. Ele está falando aqui, olha, faça as suas solicitações, declare suas solicitações diante dele, antes de começar o dia. Peça a ele a oportunidade para servi-lo durante o dia. A nossa vida de cristão é algo sério, ele é fundamentada em Cristo, na pessoa de Cristo, no poderoso Deus. 4. Seja constante na sua caminhada. Provérbio 2:5 diz: então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Seja constante na sua caminhada, porque no dia a dia nós somos constantes em trabalhar para no final do mês receber. Então, se você for constante na sua caminhada, você vai trabalhar a tua salvação, trabalhar a sua santificação, para aquele grande dia entrar pelos portões de pérolas, glorificando, exaltando, bradando: Senhor, nós vencemos. Você não vê esse dia. Você também não vê o seu pagamento no outro mês, mas ele não chega. Então, e os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Anos. E não há milagres.
que aconteçam do dia para a noite, quando se trata de vencer a superficialidade da vida. Não há milagre, há um trabalho. Não sei se todos conhecem a vida dos valdenses. Os valdenses, eles eram perseguidos. Olha só, minha pastora, eu sou perseguido demais por ser cristão. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque se você não for perseguido, está faltando alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que nós somos perseguidos. E se isso não está acontecendo na tua vida, tem alguma coisa errada. Então glorifique a Deus, alegre-se, porque está sendo perseguido, ultrajado, humilhado. Todas essas coisas que é difícil da gente entender, mas é porque é Cristo em nós a esperança da glória. Nós demoramos a entender isso, porque a nossa carne é terrível e nos coloca em condenação diante de Deus. Os valdenses, eles tinham que cultuar a Deus às escondidas, porque a igreja de Roma não permitia mais isso. Era prisão, calabouço. Sabe o que os valdenses fizeram para cultuar a Deus? Porque se nós fôssemos, capacitados a viver naquele tempo, ou se nós vivêssemos naquele tempo, melhor dizendo, já teríamos largado todas as armas e desistido de ser cristão, porque os valdenses entravam pelas matas, fizeram um caminho dentro da mata, e ali eles construíram uma casa de pedra da mata, e construíram uma mesa de pedra, cadeiras de pedra, para que eles fossem às escondidas, entrando pela mata, para servir a Jesus, para aprender a palavra, para adorar o Senhor, para orar ao Senhor e ter força e coragem para permanecer. Eles faziam escondidos. Na faculdade, eles colocavam versículos nos lápis, vendiam na porta da faculdade, e era uma maneira deles evangelizarem. Eles evangelizavam até mesmo correndo o risco de ser descobertos e serem presos. E muitos deles foram descobertos, e muitos deles foram para a prisão. Nossa! Séculos e séculos depois, nós, a igreja abençoada, a igreja que tem tudo mamão com açúcar, a igreja que pode abrir a palavra e ler, a igreja que pode orar em qualquer lugar dessa vida, a igreja que pode falar de Jesus, a igreja que pode se posicionar e fazer tanta coisa pelo reino e ter o reino em primeiro lugar, não faz. Então, olha o que Neto está falando. Então, a igreja toda, uma igreja inteira na China foi queimada. Já começou a perseguição lá. Então, os missionários que vão para lá, eles têm tanto amor, sabem quem é Jesus, que eles dizem: se eu morrer lá, tá bom, eu morri por causa de Jesus e a sua palavra. E nós aqui, o que fazemos em prol o evangelismo, a visitação, o partir do pão, a oração, a intercessão? Amados, viver como os valdenses não foi mole, porque eles trilhavam com dificuldade. Agora eu ouço: ah, mas a minha casa para cá, eu tenho que gastar não sei quanto de Uber para poder vir no plantão de oração. Qual é o problema? Qual é o problema? Queria ver trilhar
essa trilha aí dentro da mata para ir buscar Deus, para construir, porque ali não foi o trabalho de um só, construir uma casa de pedra. E eu vi esse documentário, eu vi toda a casinha, vi tudo ali. Eles sentavam para aprender a palavra, eles não iam para ali para ficar de ré-plé-plé, de pula-pula, nada disso. Eles iam para aprender a palavra e sentir a presença de Deus, e estar em obediência diante do Criador. A corrida da vida não é 100 metros rasos, é uma maratona. Se um homem ou uma mulher permanecer nesses 4 princípios, entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2:5. Não, volta, pode voltar. Não, é lá mesmo, do último. Esse aí mesmo. Ele diz isso, que nós compreenderemos o que significa na nossa caminhada constante. Ele diz que nós vamos compreender. Então, quando você se aprofundar em tudo isso e achar o conhecimento do Senhor, você vai ver que as outras coisas não significam nada, e você terá todas essas outras coisas, porque Deus falou assim: viu como é melhor viver na minha presença e no meu conhecimento? Você hoje não dá confiança, não é tua prioridade, nada daquilo que você estava desejando. Ele supre tudo. Essa é uma indicação de maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas, se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e reverencial por Deus. Amém? Amém e amém. Aplaude o Senhor, nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Santo Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, e grandioso é o teu poder sobre nossas vidas, e como o Senhor tem nos direcionado a aprender a tua palavra, andar no teu conhecimento, sermos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito, até aquele grande dia onde entraremos pelos portões celestiais, glorificando o teu nome, Pai. Paizinho amado, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Nós, Pai, expressamos a gratidão dos nossos corações. Seja sempre muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, para que nós alcancemos corações sábios, Senhor. Pai, e possamos ser um perfume com um aroma suave, um aroma de vida, e não um aroma de morte, mas um aroma de vida nas suas narinas, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Nós te exaltamos e te glorificamos, no nome santo de Jesus. Amém. A graça do Senhor. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que deseja mergulhar em águas profundas e ter plena sabedoria como escudo e proteção para viver uma vida de integridade, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Um domingo abençoado para todos nós. Amém. Jamendo.com
jamendo.com.